eu tinha falado, né, sobre essa ideia do horizonte, né, como essas abordagens elas tanto comungam de um horizonte, ou seja, em termos de gênese, de origem, como também elas apontam, né, para um horizonte. E aí eu vou tentar elencar, né, alguns pontos referentes a essa ideia de horizonte, né? Primeiro é que, isso também eu já comentei de uma certa forma, né, é que essas abordagens elas têm muitas aproximações, né, e as fronteiras escorregadias. Então você começa por exemplo, no projeto, né, a elaborar o projeto, e você tem o desenho da pesquisa, e olha, aqui é uma pesquisa narrativa. Mas de repente você diz, não, mas é uma pesquisa narrativa, mas ela é uma pesquisa formação. Não, mas olha, isso aqui a gente está trabalhando mais a questão autobiográfica, né? E aí há toda uma tentativa de identificação, né? Então eu, por exemplo, eu vejo que a grande questão não é necessariamente a gente buscar essas delimitações muito rígidas, né? Até porque são fronteiras escorregadias, mas é tentar identificar aonde é que a gente está iluminando, né? O que é que a gente quer focar mais, né? Eu acho que a partir desse entendimento, assim, de qual a ênfase a gente quer dar, eu acho que isso ajuda a gente nomear, né? Um outro ponto interessante tem a ver aí com a ideia de reflexividade crítica, né? Dentre alguns autores, o Antônio Novo, que é um português, tem trabalhado com essa ideia, que é o seguinte: então são abordagens que estão assentadas no vivido, na vivência, e são abordagens que assumem também a reflexão, né? E aí se estabelece uma relação entre a vivência e a reflexão, que alguns, por exemplo, a Jussou, por exemplo, ela vai pensar a questão da experiência como uma relação dialógica e dialética entre vivência e reflexão. Algumas abordagens caminham mais para uma pegada mais crítica, né, com uma crítica mais social, com uma pegada mais talvez militante, de transformações. Outras, não que não tenham essa pegada crítica, mas não vão enfatizar. Mas essa ideia de reflexividade crítica, de um modo geral, ela vai estar presente, né, de tomada de consciência, né, enfim. E aí, claro que há uma gradação, a depender da influência teórico-metodológica dessas abordagens, né? Se mais fenomenológicas, né? Se mais histórico-culturais, porque aí há uma variação, né? Um outro horizonte, um outro ponto desse horizonte, que aí tem a ver com a ideia das histórias de vida, não enquanto abordagem de pesquisa, mas as histórias de vida, né? Contadas, biografadas, autobiografadas, né? Que é a imbricação entre o pessoal e o profissional, né? Então são histórias que tanto remetem a um processo mais individual e ao processo profissional, e a contribuição disso na própria ideia de formação. Então essa é uma outra característica que vai também estar muito presente, sobretudo aí. Bom, um outro ponto que diz respeito a esse horizonte, né? Só como um exemplo, a título de exemplo, na verdade, não é nenhum outro ponto, é um exemplo, é a narrativa autobiográfica, né? Então a ideia da narrativa como o que conta, né? O que conta, o que se conta, né? O auto da autobiografia, ou auto, a sua, então a sua narrativa, o que você conta centrado em você. E o biográfica, a história, né? E ao contar, como a gente estava falando, aquele processo da transformação, e ao contar se reconta, né? Há uma formação, né? Um
um autor, né, que vai inaugurar muito esse entendimento é o Gaston Pinault, quando ele vai trabalhar as histórias de vida em formação, né? Então é só para a gente pegar como exemplo e decompor um pouquinho essa ideia de narrativa autobiográfica, né? Narrativa porque conta, auto porque é sua, biográfica porque traz uma história. Ainda nos horizontes, né? E isso quando eu estava falando da questão da polifonia, né? Então há várias possibilidades, a dimensão oral, a dimensão escrita, as artes, né? Há os gêneros autobiográficos também, né? Assim como a gente vai encontrar os gêneros literários, há gêneros autobiográficos na produção da pesquisa, né? E a valorização das pessoas, da singularidade, né? Claro, não é abrir mão, não se está ignorando aí os determinantes, as contingências, né? Mas essas abordagens são abordagens que vão valorizar as histórias dessas pessoas, que vão dar nome, rosto, né? Que vão dar vida a essas histórias, né? Então são pesquisas que vão valorizar as experiências das pessoas, as suas singularidades, dos seus cotidianos. E isso, claro, numa relação, como eu falei também, dialética e dialógica, com os contextos maiores, com os determinantes, com as contingências, etc.